páginas dos quintos anos. Bora fazer correção hoje de português? Sim! E o nosso livro aqui, ó. Ler e escrever? Ler e escrever. Hoje, páginas 75 e 76. Hoje é mais por conta de vocês mesmo essa lição aqui, viu? Vocês vão ter que botar aqui, ó, a imaginação para funcionar. Então, se inscreva no canal, mande o link para os seus amigos e vamos estudar juntos. Todo dia tem vídeo novo. Então, vamos lá. Página 75 e 76. Pessoal, na última aula daqui do Ler e Escrever, nessas últimas aulas, nós estamos falando sobre contos de assombração. Vocês se lembram? Nós lemos o conto Teimosia, nós lemos o conto Bicho-Homem, nós lemos o conto O Mistério do Homem de Preto. Todos contos de assombração. E todo conto de assombração tem o quê? Um mistério, tem um enigma, e o enigma, a maioria das vezes, não é descoberta a verdade. Fica virando em volta, virando em volta, virando em volta, e nunca é descoberta a verdade. E também, o conto de assombração tem algumas palavras-chave, assim, tipo assustador, amedrontado, escureceu, gritos horrorosos, palavras-chave que quando eu leio, eu falo assim, esse conto aqui, ele é de assombração, ele vai me dar medo, terror, palavras, pálido, algumas palavras aí que tem em todo conto de assombração. Muito bem, então aqui, veja bem, a página 75 e 76, aqui ó, é o seguinte, você vai pôr a criatividade para funcionar e você vai criar um conto de assombração. Isso mesmo, você vai criar um conto de assombração. Você vai escolher os personagens, você vai escolher o cenário. Nós já trabalhamos isso nas outras aulas. Personagem, cenário, quando acontece, em que tempo você é passado, se é presente. Já trabalhamos essas coisas nos outros textos. Então agora é a sua vez de colocar tudo que a gente já aprendeu em prática agora no papel. Isso mesmo. Então aqui, basicamente isso aqui, ó, resumindo, é assim. Você vai escrever o seu conto, tá? Então o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que escolher o nome do conto. Se você quiser, você pode deixar por último também. Você pode começar aqui, ó, os fatos que determinam a história. O que vai acontecer no seu conto de assombração? Vai acontecer um assassinato? Vai acontecer um desaparecimento? Vai ter uma casa mal assombrada? O que é o fato, assim, que por causa daquilo tudo aconteceu? Então, a primeira coisa é você escolher o que vai ter de principal ali, que é o fato principal do seu conto. Vamos lá. Os personagens do seu conto. Não coloca muitos personagens. Vocês viram que em todos os contos que a gente leu, tem 3 ou 4 personagens só. O conto da Marina tem ela, o irmão, a mãe, a dona Chica, que supostamente se transforma em fera. No conto do Bicho-Homem tem o menino, a avó do menino, o tio Cláudio e o Bicho-Homem. Então são só 4. Naquele conto que nós lemos, que nós fizemos, o Mistério do Homem de Preto, tem o camarada lá que é o Ross, tem o delegado e tem o cara lá que é o suposto assassino da família Smith. Então vocês estão vendo? Escolham poucos personagens, 3, 4 no máximo, tá? Um conto de assombração não tem muitos personagens. Aqui, ó, o enredo, o modo como as coisas vão acontecendo no seu conto. Muito bem. Aqui você vai escrever. Aqui nos personagens, você pode inventar algum nome, você pode colocar nomes aí de pessoas que você conhece, seus amigos, alguém da família, você pode... Ou senão você pode inventar nomes. Ou senão, eu não quero inventar nome nenhum, não tenho, né? Não consigo inventar nome. Então, coloca lá, menina, menino, ou irmão, mãe, tá? Agora, aqui é o modo, como se tecem os fatos. O que aconteceu? Começou que, eu não sei, né? Porque aí a sua história é que você vai ter que escrever aqui, dependendo da sua história, né? Então, se tem, por exemplo, um assassinato, aí aqui, ó, como que foi, assim, ó, como que foi acontecendo? O rapaz desconfiou que a pessoa desaparecida foi assassinada por um homem misterioso, né? Aí vai depender tudo de como vai ser o seu conto.
E o lugar também, se vai ser numa floresta, se vai ser numa casa abandonada, numa casa assombrada, não sei, dentro de um museu abandonado, dentro de uma igreja em ruínas, né? Onde vai acontecer? Em que local? E em que momento os fatos se passam? É no passado? É alguém que está contando uma história de quando ele era criança e aconteceu isso comigo? Ou é de agora? Olha, né, que nem a história do Ross, por exemplo, do Mistério do Homem de Preto, né? Estava acontecendo naquele momento, ele acabou de contar a história para o delegado. E já no conto da Marina, que eu contei em Teimosia, ela contando a história de quando ela era menina. Então aqui você vai decidir se o personagem que está contando a história, ele está contando uma história que já aconteceu no passado, ou se está acontecendo agora, que é aqui nos tempos presentes. E a causa do acontecimento. Por que tudo isso aconteceu? Por quê? Se foi um assassinato, como assim? Aconteceu por que esse assassinato? Se foi um desaparecimento, por que aconteceu esse desaparecimento? No caso do Mistério do Homem de Preto, que foi um desaparecimento, né? Aconteceu por quê? Porque o Ross foi lá na casa deles para ajudar, o rapaz chamou e ele acabou entrando na casa que não devia. Então, essa foi a causa do desaparecimento dele. Da menina lá, Marina, qual que foi? Ela recebeu uma lição porque ela era teimosa. Então, qual foi a causa do acontecimento? Ela ter comido o bolo que a dona Chica falou para não comer. Então, aqui vai depender da sua criatividade, do que você vai. Como vai ser o seu conto? Não sei. Então, não tem como eu preencher nem nada aqui. Por quê? Porque você que vai tirar aí da sua cabeça o seu conto. Então, só pra gente fechar esse assunto aqui de contos de assombração, eu vou ler pra vocês um conto de assombração. Quem tem medo de fantasma? No domingo, lá vou eu com meus pais visitar um castelo imenso, grande até demais. Então veja, o narrador é o personagem, lá vou eu visitar. E não é no passado, tá vendo? Porque eu estou indo visitar, é agora no presente. Tá? Logo na chegada, um homem diz: bom dia. Esse é o guia do castelo, diz meu pai, que vai nos mostrar tudo o que há de belo. Primeiro, ele fala de toda aquela gente retratada nos quadros e eu penso comigo, parece que estão de castigo. A visita prossegue por 1000 salas mais ou menos iguais e eu já não aguento mais. Saio a procurar algo mais interessante. Então, olha só, ele dispersou, né, o pai e a mãe e ele já não está aguentando mais seguir aquilo ali, então ele saiu. Abro uma porta e no meio da escuridão, olha a palavra escuridão, vejo um ponto brilhante. Desço um degrau de escada, mas volto a subir, pois tenho medo, a palavra lá, medo de cair. A porta bateu. Você também tem todo conto de assombração. Porta bateu. Que azar. Não há meio de alguém me escutar. Fico assustada, tá vendo? Palavra, assustada. E ouço berros, ha, 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 ha. Que risada malvada. Vejo então um pássaro branco a voar. Mas não é um pássaro, gente. É um fantasma, feito de puro osso dos pés ao pescoço. O fantasma avança e diz com voz cavernosa: criança feiosa. Que horror! Fujo cheia de pavor. Ele vem atrás de mim e se põe a gritar: desta vez você não vai me escapar. Vou me esconder neste baú. Que sorte! Eu vou trancá-lo por dentro bem forte. Penso que estou sozinha, mas sinto uma coceguinha. Meu Deus, é o fantasma que não desgruda de mim. Abro o baú e é um correr sem fim. Paro e tiro da mochila os tomates que sobraram do almoço para o fantasma estourar. Para no fantasma estourar. Muito esforço faço para me livrar desse fantasma. De repente ouço outra voz: que barulho é esse aí na sala? E eu penso aterrorizada: meu Deus, mais um fantasma veloz. Então perco as forças. E a fala: mas quem aparece é o guia. Socorro, meu senhor, me ajude a pegar no fantasma, morro de pavor. Minha mãe me olha espantada. Fantasma? Que coisa disparatada. Eu digo na maior agitação: eu vi, juro que vi, mas ele desapareceu de repente. Meu pai sorri e dá explicação: é que fantasma, quando vê gente, some de medo rapidamente. Então, aqui é a história de uma menina que estava com a família visitando um castelo, né? E aí ela se cansou, então tudo
tudo isso aconteceu por quê? Porque ela se cansou de seguir os pais e entrou por uma porta. E aí ali ela viu o fantasma, ou imaginou que viu um fantasma. E quando ela imaginou que começou a correr, o fantasma corria atrás dela. E aí ela ouviu vozes, quando ela imaginou que fosse outro fantasma, não era. Era simplesmente o guia do castelo. E os pais dela não acreditaram na história dela. Será que existia fantasma mesmo? Eu não sei. Bom, então vamos voltar lá. Eu fiz essa leitura para vocês mais ou menos lembrarem como é que é um conto de assombração e poderem preencher aqui. Então aqui o título do seu conto, os fatos que determinam a história. Qual foi o fato desse que acabamos de ler, do Quem Tem Medo de Fantasma? O que determina a história? A visita ao museu. Então, ao museu, ao castelo, né? Que mais parece com um museu, né? Um castelo imenso que para mim deve ser um museu aí, né? Então, qual que é o fato principal? A visita num castelo imenso, com muitos quadros assim de gente assustadora nas paredes. Muito bem. Próximo. Quem são os personagens? A menina, vocês estão vendo? A menina não tinha nome, o pai não tinha nome, a mãe não tinha nome. Não tem problema, não precisa inventar um nome. Então, quem são os personagens? O pai, a mãe, a menina, o guia do castelo e o fantasma. Ou é só a imaginação dela? Não sei. O enredo, o modo como as coisas acontecem. Uma menina está com a família visitando um castelo. Ela resolve ir por outro caminho. Vê o fantasma, corre para se livrar dele, mas o fantasma não desgruda dela, até que encontra com a família e o guia novamente, conta para os pais, mas os pais não acreditam nela. Em que lugar aconteceu? Dentro do castelo. Quando? No presente, ela está indo visitar o castelo, é o presente. E por que tudo isso aconteceu? Por quê? Porque ela desgarrou dos pais. Ela soltou lá e resolveu entrar por uma outra porta. Muito bem. Agora é com vocês. Vocês façam aí, usem a imaginação. Escrevam aqui, depois escrevam seu conto no caderno. Beijos, meus amores. Até a próxima. Tchau. Qualquer dúvida é só chamar. E se inscreva no canal. Canal da Procibele. Fala meu nome, pronto. Tchau.